Meu dia com Deus, 3 de fevereiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem de hoje: Quebrando padrões. Nesse mês de fevereiro, a proposta para a vida cristã, para o relacionamento com Deus, é não deixar que outras pessoas abafem quem nós somos. Não deixar que outras pessoas, durante esse mês de fevereiro, arranque de nós a confiança que nós temos em Deus. Retornando aqui na capa do mês de fevereiro, nós vemos que a proposta é essa. Vamos voltar aqui para ver aqui, mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro, a proposta é essa: não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Você é alguém que tem relacionamento com Deus. Então, nesse mês de fevereiro, mantenha-se firme nessa proposta, quebrando padrões. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Jesus disse essa frase: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quando os discípulos perguntaram: Mostra-nos o Pai. E Jesus disse para eles: Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me perguntam: Mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê também ao Pai. Então Jesus disse: Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E quando Jesus disse isso, ele quis dizer que se alguém quer chegar até Deus, deve aceitar a Jesus, porque ele é o caminho que conduz para Deus. Se alguém quer saber qual é o caminho verdadeiro, deve seguir a Jesus, porque ele é a verdade. E se alguém está com preocupações, angústia e aflição e não sabe qual o propósito, o motivo pelo qual está aqui, deve ir até Jesus e conhecer mais a respeito dele, porque ele é a vida. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele prossegue dizendo: Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, ao Criador de todas as coisas, a não ser por mim. Porque Deus entregou Jesus para que nascesse de mulher, para que, pelas suas obras e a sua vida e história aqui na terra, pudesse trazer todas as pessoas a Ele por meio de Jesus. Então é importante receber a Jesus. E Jesus prosseguiu esclarecendo: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus estava dizendo: se vocês me conhecerem e entenderem o que eu estou fazendo aqui na terra, então vocês conhecem a Deus. E como vocês já me têm visto, então vocês conhecem a Deus. Jesus
caminhou nessa terra, entregando toda a sua vida e todos os seus dias para acordar, orar, preparar discípulos e caminhar sobre a terra, anunciando o reino de Deus. Em João, no capítulo 4, você vê Jesus dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que todos venham ao conhecimento dele, o Pai. E por isso ele enviou Jesus para trazer a todos o conhecimento sobre ele. Vamos aqui à leitura sobre a meditação de quebrando padrões. Crescer sem a presença e o afeto de um pai terreno marcou profundamente minha jornada. Antes de prosseguir na leitura, vamos esclarecer que o autor desse Café com Deus Pai, que é o pastor Júnior Rostirola, ele é um pastor que aos 13 anos deixou de ter a presença do pai dele. O pai dele se afastou e ele cresceu só, e depois ele conheceu Jesus, recebeu Jesus e começou a escrever cartas para Deus, com base na leitura da Bíblia. Enquanto ele lia a Bíblia e sentia falta do pai terreno dele, ele escreveu esse devocional. As cartas que ele escreveu foram tantas que em 2023 ele já era pastor e ele conta que ele ainda assim sentia falta do pai dele. E ele escrevia essas cartas e em 2023 Deus disse para ele que Deus estava com ele como pai dele e o incentivou a lançar esse devocional Café com Deus Pai. E em 2023 ele escreveu esse devocional pela primeira vez e foi o livro mais vendido no Brasil. Depois disso, ele lançou o Café com Deus Pai 2024. Nós estamos meditando aqui no Café com Deus Pai de 2025. E só nesse tempo que ele conta que ele conseguiu vencer essa situação de sentir que Deus é o pai dele. Então, feito esse esclarecimento, vamos ler aqui o que ele fala na meditação de hoje sobre quebrando padrões. Crescer sem a presença e o afeto de um pai terreno marcou profundamente minha jornada, deixando um vazio que parecia insuperável. Confesso que vencer essa ausência foi uma batalha repleta de desafios e emoções turbulentas. Contudo, na adolescência, um encontro transformador com Jesus me revelou o amor incondicional de meu Pai Celestial. Essa revelação foi um bálsamo para a minha alma. Ensinou-me que meu pai terreno apenas reproduzia o ciclo de erros e vícios que ele mesmo experimentou, pois nem ele, nem meus avós paternos haviam conhecido o amor verdadeiro de Deus Pai. Quando me dei conta disso, entendi a responsabilidade de escolher um novo caminho agora repousava sobre meus ombros. Decidi com firmeza que se tivesse a bênção de formar minha própria família, dedicaria cada momento para nutri-la com o amor e o cuidado que ansiava em minha juventude. Hoje, ao compartilhar minha história, quero ressaltar que, independentemente de nossas origens ou feridas, possuímos a liberdade de reescrever nosso destino sob a orientação e o cuidado de Deus. A jornada de
Reconstrução não é fácil. É possível que esteja sob você a responsabilidade de quebrar padrões nocivos que vêm sendo trazidos de gerações anteriores. Mas saiba que, com o auxílio do Espírito Santo, você sairá vitorioso. Sua decisão de abrir o coração ao Pai e permitir que Ele guie seus passos é fundamental para que uma nova história passe a ser escrita em sua vida. E assim, novos padrões sejam estabelecidos que influenciarão não apenas você, mas toda a sua geração. Então, na meditação de hoje, início de fevereiro, ele traz essa mensagem: quebrando padrões. Você pode ter vindo de uma família em que não existe união, em que talvez o seu pai ou até mesmo a sua mãe não deu atenção a você. Ou você é esse pai, ou você é essa mãe que não consegue, em razão daquilo que você passou na sua educação, na sua infância, oferecer o amor de Deus para os seus filhos. Seja qual for a situação que você passa na sua família, na sua casa, ou de repente você conhece alguma família próxima a você em que essas dificuldades ocorrem, você pode apresentar Jesus, que revela com o seu amor, com a sua história, que ele revelou pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu perdão, para revelar a Deus para a humanidade, alcançar essas pessoas e famílias para que possa ocorrer novas decisões nessas pessoas. Outro dia, falando com uma jovem de 17 anos, após a pregação da palavra de Deus em um culto, a respeito do amor de Deus, ela contou: a minha mãe diz que era melhor que eu não nascesse, que um aborto era melhor do que a minha existência. E eu tenho escutado isso desde cedo, desde a minha infância. E ela continua me dizendo isso. Você pode visitar a minha família? Uma visita que foi feita naquela casa, revelando Jesus para a mãe daquela jovem, permitiu que ela se arrependesse, que ela abraçasse a sua filha e dissesse: eu me arrependo e entendo o valor da minha filha. Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esquecesse, eu não esquecerei de ti. Então, ainda que a sua própria mãe diga palavras terríveis a seu respeito, Deus ama você e quer que você esteja próxima a Ele. Aqui o pastor Júnior Rostirola conta que ele conheceu a Jesus na adolescência e ele cresceu escrevendo cartas. Muitas das cartas que estão manifestadas nas páginas desses devocionais que ele escreveu a partir de 2023 mostram que muitas vezes ele sentiu que estava só, mas com a fé em Cristo e com o relacionamento com Deus Pai, ele pôde vencer isso ao longo do tempo. Mas percebam, só em 2023
quando ele já era pastor, que o Espírito Santo deu para ele a importância de colocar essas cartas que ele escreveu nesses devocionais para servir como ferramenta, como instrumento para que mais pessoas possam ser curadas dessas dores e dessas feridas. Ele entendeu que ele não precisava copiar o modelo que os avós dele tiveram, que ofereceram para o pai dele e que o pai dele reproduziu sobre ele. Ele entendeu que ele poderia quebrar o ciclo que estava vindo sobre a família dele. E hoje o convite é para quebrar padrões, para quebrar o mal. Então receba Jesus hoje na sua vida. Jesus, no capítulo 4 de João, teve um encontro com uma mulher samaritana. Os samaritanos não falavam com os judeus. E essa mulher samaritana estava tirando água num poço por volta do meio-dia. Nenhuma mulher ia tirar água no poço perto do meio-dia, porque perto do meio-dia era a hora em que o sol era mais forte sobre o poço. Mas as mulheres iam tirar água no poço logo pela manhã. Mas aquela mulher, que era samaritana, já havia tido 5 maridos e ela estava vivendo no 6º relacionamento, e aquele homem com quem ela vivia no 6º relacionamento também não era marido dela. E Jesus começa a conversar com aquela mulher dizendo: "Dá-me um pouco de água." E aquela mulher diz: "Como que você, sendo judeu, me pede água?" Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus diz para ela, prosseguindo na conversa: "Essa água que você está tirando vai tornar a te dar sede. Mas se você beber da água que eu tenho para dar, você não voltará a ter sede." E Jesus estava falando da água da vida espiritual, porque aquela mulher vinha de tentativas de encontrar felicidade. Então, ela diz: "Dá-me um pouco dessa água." Nessa hora, Jesus diz para ela: "Traga-me o teu marido." E é nessa hora que ela fala: "Não tenho marido." E Jesus replica: "Disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e aquele com quem você vive hoje também ainda não é teu marido." Nessa hora ela fica surpresa, porque Jesus mostra que é Deus, que sabia tudo a respeito da vida dela. Então ela diz: "Eu vejo que tu és um profeta." E Jesus disse para ela que queria dar água da vida e salvação, e ela recebe essa mensagem. E no texto de João, no capítulo 4, diz que ela logo fica alegre, recebe alívio na alma por esse encontro com Jesus, porque por Jesus ela encontra Deus. E então ela entra na cidade e começa a anunciar: "Venham para conhecer a Jesus, porque ele falou tudo a respeito da minha vida e me revelou como obter uma nova vida por meio desse caminho." A Bíblia conta em João capítulo 4 que logo as pessoas da cidade foram até ali e Jesus começou a falar e a ajudar todas as pessoas, então creram nele porque viram pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que realmente ele era o caminho. Já não precisavam ouvir da boca daquela mulher, mas foi aquela mulher que trouxe
depois que teve um encontro com Jesus e tomou a decisão de anunciar a Jesus, trazer novas pessoas para Deus por meio de Jesus. Então, que você possa quebrar os padrões, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aqui na lateral do livro, a frase para a meditação de hoje é: entenda o que Deus preparou para você neste tempo e viva uma nova história. Não importa qual é a sua história. O que importa é que Jesus traz uma nova vida em toda e qualquer situação. Se você se arrepender dos seus pecados, se você receber a Jesus na sua vida, então você pode ter uma nova vida e uma relação de intimidade com Deus por meio de Jesus. Receba Jesus fazendo uma breve oração simples e que diz: Jesus, eu te recebo na minha vida e desejo receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que todo aquele que recebe Jesus recebe também. Então diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e recebo na minha vida o Espírito Santo para ser guiado até a vida eterna. Com essa simples oração, você recebe Jesus e a partir de hoje fale sempre com Ele a respeito de todas as situações e circunstâncias. Não se sinta mais sozinho nem sozinha, mas todas as vezes que você se sentir como alguém que está abandonado ou abandonada, fale a Deus. Lembre-se do Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, ou seja, para o alto. De onde me virá o meu socorro? Versículo 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É do alto que vem o seu socorro. O pastor Júnior Rostirola, que escreveu esse devocional, contou aqui que, conhecendo Jesus, conhecendo as Escrituras, ele pôde prosseguir conversando com Deus e conhecendo a Deus e entendendo que Deus estava com ele. E depois de muitos anos, apesar da experiência com os avós e com o pai dele, ele pôde se tornar um pastor e ter uma família abençoada, onde ele tomou uma decisão de fazer da família dele uma família diferente. Ele não é o único que recebeu essa vitória de ter uma família abençoada. Tem um pastor chamado Cláudio Duarte. Talvez você já o conheça da internet. É um pastor que fala sobre casamentos, relacionamentos, de uma forma humorada, mas se você conhecer a história do pastor Cláudio Duarte, você fica impressionado, impressionada, porque ele conta que ele nasceu de um relacionamento de um homem velho, que era o pai dele, com uma adolescente, que era a mãe dele. A adolescente não queria cuidar dele e o homem velho não queria cuidar dele porque já estava impaciente. Entregou para a família dele, no caso do pai. E ele passou por 4 famílias. Sempre, ele conta, tinha que carregar uma mochila e ir de uma família para outra, porque não tendo pai, não tendo mãe, deu certo trabalho para as famílias.
mas depois que ele encontrou a Deus, ele começou esse relacionamento e se tornou hoje um mensageiro que fala sobre o valor e a importância da família. Não é porque você passou por uma situação ruim que você tem que continuar nesse padrão ruim. Como diz a mensagem de hoje, é quebrando padrões. Cabe a sua decisão de quebrar os padrões e começar um novo mês. Hoje é dia 3 de fevereiro, ainda é início de ano e você pode fazer novos propósitos, novos planos, novas decisões para entender que o que Deus preparou para você neste tempo é uma nova vida. Então, lendo mais uma vez aqui a mensagem, nessa lateral do livro, entenda o que Deus preparou para você neste tempo e viva uma nova história. O que Deus preparou para você neste tempo, neste ano, se você está ouvindo essa mensagem e passa por essa situação, é uma vida nova em Jesus. Uma vida nova onde tudo pode ser reconstruído. Como o pastor Júnior Rostirola disse nesse último parágrafo, a jornada de reconstrução não é fácil. É possível que esteja sob você a responsabilidade de quebrar padrões nocivos que vêm sendo trazidos de gerações anteriores. Mas saiba que com o auxílio do Espírito Santo, você sairá vitorioso. Você sairá vitoriosa. Sua decisão de abrir o coração, é você que deve abrir o coração ao Pai e permitir, é você que precisa permitir que Ele guie seus passos, é fundamental para que uma nova história passe a ser escrita em sua vida. E assim, novos padrões sejam estabelecidos que influenciarão não apenas você, mas toda a sua geração. Então, se você tem reproduzido coisas que aconteceram com você, não reproduza mais. Você pode pôr um fim nesse ciclo, você pode quebrar os padrões anteriores, você pode entender o que Deus preparou para você. Mais uma vez aqui nessa frase da lateral do livro. Entenda o que Deus preparou para você. Você pode entender hoje o que Deus preparou para você nesse tempo e viver uma nova história. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 24 e a palavra-chave de hoje é superação. Deus abençoe a sua vida, receba a graça e a paz de Deus.